fiquem atentos, por quê? Porque às vezes Deus quer falar com você em 30 segundos de uma mensagem inteira. Se a gente se dispersa, a gente não percebe a mensagem. Então fique atento. Fique atento, porque Deus, Ele quer falar contigo nessa manhã, como tem falado comigo, e ainda vai falar. Ainda vai falar com certeza. Amém? Então, para nós continuarmos, vocês poderem sentar, vocês já estão um tempo em pé. Vou pedir que vocês abram a palavra do Senhor no Evangelho, escrito por João, capítulo de número 8. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Um texto bem conhecido, principalmente o versículo 32, João 8, 32, é um texto bem conhecido. A gente vai pegar um pouquinho para falar do contexto dessa palavra foi ministrada, entendendo um pouco mais na plenitude que o texto está dizendo. Amém? Todos acharam? João 8, 32. Uma coisa importante que eu não falei. Como a gente está lá com tanto a pastora quanto o Isaac e o Josué, o Isaac está se recuperando de um resfriado também, o Josué está com uma respiração meio barulhenta, por assim dizer. Então hoje eu vou ser um pouquinho diferente do que eu costumo ser, que eu normalmente aperto a mão, cumprimento, falo um pouco mais perto, e mesmo com os cuidados de gel e tudo, a gente vai fazendo isso, mas hoje eu vou ficar mais reservado, vou falar daqui de cima, depois eu, para não correr o risco de levar nada, para não que ninguém esteja assim, mas a gente sabe que quando a imunidade está baixa, não estou falando de Covid nem nada disso, mas às vezes é um vírusinho, alguma coisa diferente que abala a estrutura imunitária do outro. Então, hoje eu vou falar com vocês daqui de cima, tá bom? Então, João 8, 32, Romanos 8 também é bom, mas vamos lá, João 8, 30, diz assim a palavra do Senhor: dizendo ele estas coisas, muitos creram. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda de pé, oremos. Pai, continuando na tua presença, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem abençoado nossas vidas, tem ministrado os nossos corações, tem falado conosco. Te louvamos, ó Pai, porque o seu nome, ó Deus, que é santo, é grande, é fiel, é justo, é verdadeiro, tem se manifestado sobre nós, tem sido a nossa bandeira, Deus bendito, até aqui, e queremos que continuará sendo. Pai, te clamamos neste momento que, pela pessoa do Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, encontre lugar em nossa mente e coração, para aplicar a Tua boa, perfeita e agradável e santa palavra em nós, ó Deus, na individualidade que somos nós, para que levemos, ó Deus bendito, essa palavra não só como um conhecimento bíblico para as nossas casas, mas como uma palavra vinda diretamente do Senhor para aplicação em nossas vidas, para gerar a mudança, a transformação que o Senhor deseja de nós. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos abençoe. É o que nós te pedimos, crendo e confiando no Senhor, e por isso já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, em nome de Jesus. Hoje estamos falando muito sobre palavra, sobre adoração, sobre comunhão, sobre relacionamento. E é interessante que, como é que Deus faz, né? Por mais que eu tenha trazido os louvores no pendrive,
Eu nem sabia que eram esses os louvores que seriam cantados. Então, Deus, ele trabalha tudo ali. Eu não conversei com a pastora a respeito de qual era a direção do culto, o que ia pregar. Às vezes eu até pergunto, mas eu não perguntei. Simplesmente deixei o Espírito Santo trabalhar e ele, como sempre, faz o trabalho dele direitinho. Amém. Então, e aí a mensagem de hoje, só para vocês entenderem um pouco o contexto, Jesus ele estava ali falando com a multidão, e no final da mensagem, quando ele termina, no versículo 29, ele termina dizendo: e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E ele terminou essa mensagem que ele entregou para a multidão, e o versículo 30 diz assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram. Muitos creram. E eu quero que você preste bastante atenção na sequência de eventos que está acontecendo aqui. Jesus prega a mensagem. Depois que ele prega, muitos creram. Muitos creem naquilo que ele está falando. E aí o que continua acontecendo? Quando a estes, ele diz assim, ó, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Repara, primeiro Jesus falava à multidão. Desses que Jesus falava, muitos creram. Foram diz que muitos creram. Desses que creram, Jesus começou a falar agora para eles. Aleluia. E não mais para a multidão, porque quem não crê não entende certos mistérios de Deus. Quem não crê na palavra não entende certas minúcias, certas distinções que Cristo e o Espírito Santo trazem para a nossa vida. Verdade. Então, tem mensagem que Deus vai direcionar para falar para a multidão. Tem mensagem que Deus vai falar só para aqueles que creram. Aleluia. Porque se ele falar a mesma mensagem que seria para os que creram para a multidão, não vai fazer sentido. Porque tem coisa que só entende-se com um passo de fé. Meu Deus. Glórias. Então, às vezes, e repara, a fé, ela é progressiva. A fé é progressiva, guarda isso. Verdade. A gente crê em Deus, obviamente, no primeiro momento, aceitamos a Cristo, cremos na obra redentora, e a partir daí começamos a buscar o cultivo de um relacionamento com Ele. E repara que cultivo é o que cria a cultura. Então, para eu viver uma cultura do céu, eu preciso cultivar um relacionamento com aquele que é dono do céu. Aleluia, Deus. E a partir de uma vida buscando e cultivando esse relacionamento, eu trago para a minha vida o que a gente conhece comumente como um estilo de vida. Um estilo de vida cristão, um estilo de vida do céu. A cultura do céu é estabelecida sobre nós. E o fato é que, para que quando isso acontece, eu continuo crendo e me desenvolvendo em fé. Só que existem coisas que no início da minha conversão eu ainda não creio 100%. Eu não cria 100%, e hoje eu já creio mais, vocês provavelmente vão identificar isso também. Tem gente que quando se converte, começa a crer no Deus Pai, mas não crê 100% assim em Jesus do jeito que a Bíblia apresenta. Até que começa a ter um relacionamento. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um rapaz que é um influenciador digital, aí tem muita gente que segue e se converteu. E, a princípio, pelos frutos que ele está demonstrando, se converteu de verdade. E aí ele falou, olha, no início Jesus era meio que só assim, o nome que eu usava no final da oração. Depois é que eu fui entender que era mais do que isso, que é uma pessoa, que é para se relacionar. A fé é progressiva. Aleluia, Deus. No início, pode ser que eu creia para a salvação, mas talvez não creia para a cura. Ou às vezes eu creio para a minha cura, mas eu não consigo crer para a cura do outro. Eu creio para a cura do outro, mas não consigo crer para a minha cura. Eu creio o bastante para
ver o problema de alguém solucionado, mas eu não creio o suficiente para o meu problema estar solucionado. Eu creio para dizer, olha, tem que perseverar. Mas talvez eu não creia bastante para eu perseverar nas minhas dificuldades. Então a fé é progressiva. A gente vai desenvolvendo ela. Deus deu cada um uma medida de fé. E a gente vai aumentando essa medida conforme o nosso desenvolvimento. Intimidade. O relacionamento com Deus, até chegar à intimidade. Então, o ponto aqui que eu estou querendo trazer clareza, né? O Espírito Santo está me direcionando a trazer clareza nessa manhã. Amém. É que a gente crê e vem para Cristo. Mas depois que a gente crê, vai ter assuntos que a gente ainda não crê 100%, ou ainda nem crê de verdade. Então, mesmo dentro do povo de Deus, tem assunto que não dá para ser compartilhado com todo mundo. Verdade. Porque tem gente que está dentro do povo de Deus já, mas ainda não crê exatamente naquilo, ao ponto de entender aquilo. Por isso que o escritor do livro dos Hebreus, ele ia falar o apóstolo Paulo, porque eu achei que era outro texto, mas depois eu lembrei que é Hebreus. E Hebreus, na verdade, não tem consenso teológico de quem escreveu o livro. Então, por isso que eu estou falando que não, né? Tem quem acha que é o apóstolo Paulo, tem quem acha que é outro apóstolo. Não. O escritor do livro de Hebreus, ele diz o seguinte: eu queria vir até vocês e trazer uma palavra como um alimento sólido, mas vocês ainda são crianças na fé e ainda estão no leitinho espiritual. Então, o que o escritor de Hebreus está fazendo ali? Ele está fazendo uma distinção. Tem coisas que, dependendo do nível de fé, o cristão não tem maturidade para receber, para ouvir, porque ele não vai entender o que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque por causa do que acontece logo depois desse texto que a gente está lendo. Não é que a gente não deva falar, mas a gente tem que ter consciência. A gente tem que falar tudo aquilo que o Espírito Santo disser para a gente falar. Nada do que a gente queira falar, mas aquilo que ele disser que a gente tem que falar. Porque ele sabe quem está na nossa frente, o coração de cada um. E ele é quem aplica a interpretação na vida de cada pessoa. Ele vai direcionar a palavra para aquilo que lhe couber aplicar naquele momento. Então, a gente vai falar o que Deus mandar falar através do Espírito Santo. Mas a gente tem que ter a consciência de que nem todo mundo que a gente falar vai entender aquilo que a gente está falando, porque talvez ele não creia ainda o bastante para entender certos mistérios. Jesus, ele faz uma primeira distinção. Fala para a multidão, muitos creem. Depois ele fala para quem creu. Porque aquilo, quem é da multidão não ia conseguir discernir. Meu Deus. A palavra de Deus diz que as coisas carnais são discernidas carnalmente. Os carnais entendem, mas espirituais são discernidas pelos espirituais. E quem não é espiritual não discerne nada. E não discerne quem é espiritual. Discernir é entender, é compreender. Então, por isso que às vezes Deus te manda fazer uma coisa que o mundo está falando, quem está do teu lado está falando, isso é maluquice, isso é doideira, isso é loucura. Só que às vezes, quem fala isso para você é um outro cristão. E aí você fala assim, mas o irmão em Cristo está falando isso. É porque ele ainda não tem a fé desenvolvida bastante para entender o mistério de Deus na sua vida. Não julga ele está em desenvolvimento. Tá? Tem gente que já fala, essa é carnal. Essa aí não quer nada com Jesus, não está entendendo nada desse mistério aqui, entendeu? Tadinho, tadinho não, perdão, essa palavra eu nem gosto de usar, não, mas tenha compaixão dele, ele está se desenvolvendo. Pode ser que seja alguém que não quer nada com nada, pode, mas ele pode ser só um cristão no início da caminhada. Pensa se o escritor de Hebreus fizesse, vocês são tudo carnado, eu não vou nem escrever carta para vocês não, vocês não querem nada com Jesus. Não, ele discerniu, ele falou, vocês ainda não são maduros. Eu queria que vocês fossem maduros, porque tem tanto assunto
de maturidade para lidar com vocês, para tratar com vocês. Eu queria trazer um alimento sólido, sabe? Desce assim, e se não tiver jeito para engolir, você já pensou você dar carne vermelha para um bebê recém-nascido? Dá problema, não vai? Era isso que o escritor estava dizendo. Eu não posso trazer alimento sólido, senão eu mato vocês na fé. Vai ter gente que vai fugir. Por isso que a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo para falar as coisas, porque senão a gente pega alimento sólido e quer enfiar água abaixo de bebê na fé. Aí, talvez você já tenha ouvido falar disso. De gente que é maduro na fé, entre muitas aspas aqui, porque maturidade vem com entendimento também, e principalmente com amor. Tem gente que se diz maduro na fé e quer enfiar certas verdades goela abaixo e diz assim, a verdade não... a ferida da verdade é melhor do que a mentira. Aí vem inventando um monte de história. Aí eu sou sincero porque eu sou da verdade e falo a verdade e está matando o irmãozinho na fé. Não tem ainda maturidade para lidar com certas verdades bíblicas. Por isso, fale o que o Espírito Santo disser para falar. Porque ele vai saber dosar a mensagem e a palavra do jeito certo. Eu vou compartilhar com vocês uma história que eu tenho da minha adolescência. Na verdade, é uma história que eu ouvi, né? Foi numa consagração isso. A dirigente do círculo de oração, lá da consagração, contou uma história que tinha acontecido naquela consagração um tempo atrás. Quando aconteceu, eu não estava presente. E ela trouxe como um alerta. Que alguém, no meio da consagração, Deus veio sobre aquela pessoa e deu uma visão para aquela pessoa, não sei se era homem, se era mulher, mas que era uma pessoa cristã, estava ali, e Deus mostrou para ela algo a respeito de uma visitante que estava grávida. E ela teve uma visão, e ela via, a imagem que ela via era um demônio tentando devorar o bebê daquela senhora, aquela grávida, daquela gestante. E aí sabe o que acontece? A pessoa sem maturidade chega para a moça que está grávida e fala assim, olha, Deus me mostra que tem um demônio querendo comer seu bebê. Meu Deus. Surto. Vai surtar. Jesus. Se eu estivesse lá naquela época, eu não estava no dia. Na época eu acho que eu era líder do grupo jovem, nem lembro. Nenhuma maturidade. Porque, gente, nem tudo que você vê como visão espiritual, você deve falar tintim por tintim. Você tem que orar e pedir direção a Deus para saber como entregar aquilo para quem está recebendo. Primeiro, se Deus mostrou, é porque Deus estava querendo dar livramento. Se Deus mostrou, era porque Deus estava querendo que você orasse, moça, ou moço, sei lá quem foi que entregou. Se Deus mostrou, era porque Ele estava tendo cuidado, não só com a mãe, mas com o bebê também. E provavelmente estava dando um alerta para que ela fizesse o que precisava ser feito para cuidar daquele bebê, sei lá, para aquele bebê. Porque, gente, se a gente for falar do inimigo, do diabo, ele está querendo destruir todo mundo. Quem é crente e quem não é. Porque ele está insatisfeito, ele sabe que o destino dele já está traçado. E a palavra ainda diz que ele está furioso porque ele sabe que os dias dele são poucos. Ele quer arrastar o máximo de pessoas junto com ele, crente ou não. Quem não é crente, ele tenta manter dentro das fortalezas que diz que ele cria na mente humana, dentro do engano, da ilusão que a pessoa está vivendo. Quem é crente, ele está tentando tirar. Isso é o que a Bíblia fala, não sou eu que estou falando. Então, agora, falar a verdade de qualquer jeito, sabe o que fez com aquela moça? Isso nunca mais foi vista na igreja. Ninguém nem sabe por onde andou naquele período. Nunca mais foi vista. Será que ela teve um
encontro com Deus depois? Será que ela foi para outra igreja? Não sei. Não tem nem como saber, porque era uma visitante que foi uma vez e não voltou nunca mais. E saiu indignada da igreja. A possibilidade dela ter saído com raiva de crente e da igreja é muito alta. Então, recebeu uma direção de Deus para falar algo com alguém, ora, pede direção a Deus para saber como falar. Vai ter hora que Deus vai falar assim, não fala desse jeito, não é para tirar nem pôr nem nada. Mas tem hora que Deus vai falar, olha, Deus, que era um jeito que ela podia ter falado, Deus me mostrou que o inimigo tem uma fúria contra esse bebê. Provavelmente, é bem provável, é quase certo, é certo, sei lá, que ele é um escolhido, uma escolhida de Deus e o inimigo está querendo ceifar a vida dele, está querendo, então, eu quero entrar no propósito de oração. Esse comprometimento ninguém faz, né? Eu quero entrar no propósito de oração pela sua vida e pela vida do seu bebê, porque o inimigo não tem poder. Se Deus mostrou que ele quer salvar. Olha a diferença. Então, cuidado com as verdades que você está destilando por aí, porque uma verdade pode ser mortal para quem não está preparado para ouvir. Ah, mas então não tem que falar as verdades? Tem. Direcionado por Deus para entender isso. Você pode chamar a atenção de alguém de diversas maneiras. Algumas vão ser bem recebidas, outras não. Eu costumo dizer que se comunicar é a arte de fazer com que a pessoa entenda o que eu estou pensando, quem deveria ser o maior responsável e o maior preocupado em comunicar do jeito certo e fazer o outro entender? Eu? Porque eu é que tenho a mensagem, o outro não sabe. Essa de para bom entendedor, minha palavra basta. Não basta. Um pingo é letra? Não é. Só no hebraico um pingo é letra. Iode. O iode no hebraico é letra. É um pingo só. Então, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu estou falando e fazer o possível para que o outro entenda exatamente qual é a mensagem que eu quero passar. Porque se eu não tenho essa preocupação, para que eu vou falar? Eu não vou falar nada. Bom, isso é só um aspecto prático da mensagem. Vamos seguir. E aí, olha o que ele diz para aqueles que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aqueles que não, ou melhor, multidão, os que creram. Aí agora Jesus faz uma nova distinção. Não basta só crer, tem que conhecer a palavra e permanecer na palavra. Aleluia, Deus. Se vocês permanecerem... Por que eu falei que tem que conhecer a palavra? Jesus nem falou disso. E como é que você vai permanecer naquilo que você nem conhece? Então, o primeiro estágio é conhecer a palavra. Eles conheceram porque ouviram Jesus falar. Depois Jesus fala para quem creu: permaneçam na minha palavra. Permaneçam na minha palavra. E aí, ele diz: verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, não é discípulo de Cristo quem diz que crê nele. É discípulo de Cristo quem diz que quem, além de crer, também permanece na palavra de Cristo. Não basta crer em Jesus, porque a palavra de Deus diz que até o diabo crê e se estremece só de ouvir esse nome. Então, crer é o primeiro estágio, é o que distingue aquele que creu da multidão, para poder ouvir uma palavra mais direcionada. Aí agora Jesus está dizendo: você quer se tornar meu discípulo? Permaneça na palavra que eu estou te entregando. Permaneça na minha palavra. O que é permanecer na palavra? É não se desviar daquilo que Jesus está dizendo para a gente fazer. Ah, mas o que Jesus está dizendo para a gente fazer? Tem aqui, 66 livros de instrução. Ah, mas eu queria que Deus dissesse para mim diretamente o que eu tenho que fazer nessa situação.
o que já está escrito, Deus só vai dizer para nós por motivos de impossibilidade nossa. Tipo, uma pessoa está, sei lá, privada de leitura, ou de meios para poder ler a palavra, a pessoa está isolada, aí Deus pode até enviar um anjo para falar com a gente. Agora, aquilo que já está escrito, fica buscando confirmação, tá? Que está escrito. A palavra de Deus diz: ame o seu próximo, perdoe o seu próximo. Eu não tenho que ficar orando para saber se eu tenho que amar, se eu tenho que perdoar. Ah, mas eu tenho que amar mesmo aquele camarada que fez mal para mim, para minha família. Aí eu vou orar a Deus para ver se eu tenho que amar mesmo. Tem que orar, está escrito. Ame. Ah, mas eu vou perdoar aquilo que ele fez comigo. Está escrito: perdoe. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. É o tal de 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é para ser contado nos dedos. 70 vezes 7 é uma resposta de Jesus para dizer: perdão não tem limite. Até porque, lembra do Pai Nosso? Lembra do Pai Nosso? Perdoe as nossas ofensas como nós temos perdoado quem nos ofende. Perdoe as nossas ofensas como temos perdoado. Será que a gente realmente está perdoando como a gente gostaria de ser perdoado por Deus? Eu perdoo, mas se fizer de novo, imagina se Deus fala isso para você. Acabou, né? Eu perdoo, mas não quero estar junto mais não. Quero distância. Imagina se Deus fala isso: ó, eu perdoo, mas você vai longe de mim, tá? Eternidade, inclusive. Eu perdoo, mas aquilo que ele está fazendo toda hora a mesma coisa. É toda vez a mesma coisa. Aí isso eu não vou perdoar, não. A gente até usa aquela expressão, perdoa a palavra, é sem vergonha. Porque toda hora está fazendo a mesma coisa. Imagina se Deus fala isso. Ou será que eu vou dizer de mim, né? Será que eu não erro de vez em quando nos mesmos erros? Então o que está escrito não é para ser perguntado, é para ser lido, vivido. Então isso é que ele está dizendo: permaneçam na minha palavra. Eu já disse que vocês têm que fazer, então façam isso, permaneça, viva desse jeito. Ah, mas e na dúvida, se a palavra não é tão clara, aí a gente vai para outro e-mail, a gente vai para oração. Ah, e se eu não, mesmo assim eu não tiver resposta, fica onde está. Com Deus não vale a regra do quem cala consente. Se Deus não falou, não faça nada. Até porque o não de Deus também é bênção. Às vezes é livramento e você nem sabe. E outra, a gente tem Jesus, que é o nosso modelo. E ele, inclusive, diz a respeito de si mesmo: eu sou o caminho. Caminho é o lugar pelo qual devemos passar. Temos que trilhar o caminho. Caminho para onde? Para o Pai, para a eternidade, eterna. Certo? E ele diz também: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E aí, pegando esse contexto dele falando que ele é a verdade, a gente entra no próximo versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu usei por muito tempo esse versículo como alguns pregadores já usaram por aí. Conhecereis a verdade vos libertará, pregando isso para a multidão. Não, você vai ser liberto pela verdade. Quem não é discípulo nem chegou nesse ponto. E só se torna discípulo quem permanece na verdade, na palavra de Jesus. Só conhece, porque aqui não é conhecer de, eu li, eu sei, tipo, quer entender como é que é essa coisa do conhecer? Esse conhecer que está aqui em João 8,32, é tipo assim, usando a gíria popular. Imagina, vocês aqui conhecem o Roberto Carlos? Né, o cantor? Vocês conhecem, eu vou trazer para o meio cristão, você conhece a Aline Barros? Sim. Conhece o pastor Silas Malafaia? Sim. Conhece o Regis Danese? Sim. Legal.
Vocês me passam o telefone dele para eu fazer uma ligação? Então, vocês sabem quem eles são. Vocês têm uma ideia. Vocês conhecem até um pouco da história dele de longe, mas conhecer de verdade. E outra, lembra que eu falei lá no início também do culto? E se eu pedisse para ele o teu telefone, ele tem? Então, além de não conhecê-lo de verdade, pessoalmente, também não é conhecido por ele. É desse conhecer que a Bíblia está falando em João 8,32. Quando ele fala em conhecereis a verdade, ele está falando para aqueles que já se tornaram discípulos, ou seja, que caminham lado a lado com ele. Aqueles que estão vivendo em busca constante de intimidade. Para esses é dado conhecer a verdade. E quem é a verdade? Jesus. A verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa, Jesus. Aleluia. Então é como se eu pedisse para você, me passa o WhatsApp de Jesus, aí você vai falar assim, toma aí. Mas se eu falar em seu nome, ele vai saber de quem eu estou falando? Claro. A gente é assim, ó, íntimo. Como diz aí as pessoas, BFF, Best Friends Forever, né? Forever. Melhores amigos para sempre. Para sempre de verdade. Amém, Jesus. É esse grau de intimidade que está dizendo aqui sobre conhecereis a verdade, que está destinado só a discípulos. Aí sim a gente chega no último estágio, que é o almejado por tantas pessoas. E a verdade vos libertará. Libertação só acontece, libertação de verdade, só acontece para quem passou por todos esses estágios. Ouviu a palavra em primeiro lugar, do meio da multidão, deixou de ser multidão e passou a crer. Depois que passou a crer, permaneceu na palavra de Cristo, se tornou discípulo. Lembra de Pedro? Pedro, quando estava lá na antessala do sumo sacerdote com Jesus sendo julgado, Pedro estava ali na fogueira. E aí, a última vez que falaram que Pedro era discípulo de Jesus, o que falaram? Você é discípulo dele mesmo, você até fala igual a ele. Quem é discípulo tem os trejeitos do mestre. Glória a Deus. Quem é discípulo se parece com o mestre, fala igual o mestre, anda igual o mestre, se comporta igual o mestre, toma decisões igual o mestre tomaria, porque ele tem por referência maior o mestre. É assim que é, conhecereis a verdade. Então, se tornar discípulo, perdão. Então, permaneceu na verdade, tornou-se discípulo, conhece de fato a Cristo, a verdade. E a verdade, ou seja, Jesus, liberta. Nos liberta. Então não é só, eu vou ler a Bíblia para ser liberto. Isso é só uma parte da equação. Eu vou ler a Bíblia para conhecer o texto, o contexto, histórias, palavras de Cristo. Eu preciso crer, eu preciso permanecer aqui para me tornar discípulo. E aí sim eu vou ter o status de amigo íntimo da verdade. Para então ela, que é Jesus, ele, né, a verdade, vir e libertar a minha vida. Tem coisas que jejum e oração resolve. Tem coisas que só esse processo aqui. Como assim, pastor Felipe? Porque Jesus expulsou o demônio de um monte de gente. Não foi? E vários não voltaram para seguir. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 1. Sabe o que é interessante? Os outros 9, eles estavam fazendo o que Jesus falou para eles fazer. A princípio. Porque Jesus fala, vão até o sacerdote e apresentam uma oferta. Eles foram e no caminho foram curados.
E aí, provavelmente, eles seguiram até o sacerdote. Só que a Bíblia não fala o que aconteceu depois. Por quê? Porque eles não foram além. Às vezes, Jesus ele fala assim, se você fizer tudo aquilo que você foi mandado fazer, não fica feliz por isso. Você é como qualquer outro servo que só faz o que é mandado para fazer. Jesus ele está perguntando assim, e aquele pouquinho a mais, sabe? Aquela milha extra que ele fala. Aquele se pedirem a sua capa, entrega até a túnica. Então, aquele leproso que voltou, ele fez um algo a mais. E tanto foi importante a decisão dele que todo mundo sabe o final da história dele, mas não sabe o final da história dos outros. Então, Jesus ele teve restrição de curar os 10? Não, ele curou os 10. Foi uma libertação de uma enfermidade. Quantos outros endemoniados foram até Jesus e foram curados? Foi uma libertação. Agora, essa libertação aqui, que é a libertação completa, inclusive das amarras que nos prenderiam distante de Deus na eternidade, só é dada àqueles que creem, permanecem na palavra e se tornam discípulos. Porque conhecem a verdade intimamente e são libertos por ela. Amém? Tudo é um processo. E Deus quer caminhar com você nesse processo. E conhecereis a verdade vos libertará. O que na sua vida você ainda percebe que está amarrado, está preso? Não é para responder, é para você pensar. Parece que não anda. Parece que não muda. Você tem dificuldade de mudar. Você não está conseguindo sozinho. Pode ser que o que você esteja precisando não seja a campanha de oração. Pode ser que o que você esteja precisando é caminhar com essa verdade. Permanecer. Se tornar ainda mais discípulo. Lembra que eu falei? A verdade e a fé é progressivo. Para que a verdade te liberte desse processo. Eu vou dar um exemplo para vocês. De uma vez que eu conheci um pouco mais a verdade e essa verdade, ao conhecê-la, me libertou. Sobre o perdão. Há muito tempo que eu já aprendi sobre o perdão e praticava na minha concepção o perdão. Eu nunca tive dificuldade de perdoar. Quer dizer, na minha adolescência eu até tive, mas depois eu consegui, em Cristo eu consegui me libertar dessas amarras que o perdão, a falta de perdão gera sobre nós. E aí eu acabei conhecendo um pouco mais da verdade, estava no caminho, me esforcei para perdoar, né, as pessoas, todo mundo está no meio ali, tudo. E aí, beleza, agora eu estou bem nesse caminho, nessa verdade que é o perdão. Até que eu fiz um curso de Casados para Sempre, no primeiro semestre do ano passado, e aí tem uma lição que é a lição do perdão. E teve uma verdade ali dentro. Lembra que eu falei, o conhecimento da verdade é progressivo, assim como a nossa fé também. Uma verdade ali dentro que eu tinha perdido de vista quando eu tinha estudado sobre o perdão antes desse curso. Quando a gente se aborrece com alguém porque ele está repetindo um erro do passado e vem aquela raiva, aquela insatisfação, aquela indignação, aquela revolta grande, que na verdade não é pelo que ele fez naquela hora, é por ele ter feito aquilo naquela hora e todas as outras vezes que ele fez, que a verdade disse para mim você não perdoou. Porque se você tivesse perdoado, não seria como uma repetição de erros do passado, seria como a primeira vez. E aí o Espírito Santo me rasgou o dia inteiro, assim, olha,
tendo a verdade, essa verdade. Tá? E aí, nesse momento, eu falei, tá bom, Senhor, eu vou trilhar por esse caminho. É fácil? Claro que não, tem coisa que a gente nem sabe. Tem coisas que quando eu me pego, eu já estou no meio do turbilhão de emoções ali, indignado. E aí eu paro, o Espírito Santo fala comigo, eu falo, caramba, eu não perdoei isso ainda, eu tenho que me liberar disso. Perdão, falta de perdão é prisão. Prisão para mim é prisão para o outro. Eu não quero ficar mais prisioneiro. Então eu preciso trilhar o caminho da libertação. Qual é o caminho da libertação? Permanecer na palavra de Cristo, conhecer a verdade, se tornar cada vez mais discípulo e mais íntimo, conhecer a verdade até que ela me liberte. Amém? E Jesus ele diz até um pouco mais para frente: se pois verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis. É nele que a gente vai encontrar liberdade. Liberdade. Amém. Então, se você identificou em alguma área da sua vida que ainda, você sinta que ainda está vivendo num cativeiro, ou numa prisão, pode ser só um fio de linha de costura, tá? Às vezes a gente não está avançando e é uma linhazinha de costura que está prendendo o nosso pé lá atrás. E a gente está querendo ir, o negócio está segurando o nosso pé assim. Pode ser. Olha para dentro de si. O Espírito Santo está aí dentro, né? Fala com ele. E me ajuda. Ele vai te mostrar a verdade que você precisa conhecer para que a libertação chegue na sua vida. Amém? Amém. Porque ninguém está completamente livre. Se tivesse, já tinha sido transladado. Já tinha sido como Elias e Enoque, já. A gente está em processo. Amém? Que Deus abençoe vocês. O Espírito Santo encaminhe essa palavra aos seus corações e mentes para que produza frutos. Amém? Amém? Eu vou pedir a todos que se coloquem de pé nesse momento e eu vou pedir que você, se tiver identificado aí uma área dessas que você parece que não está avançando direito, parece que não está indo, pode ser qualquer área, saúde, financeira, pode ser no relacionamento com Deus, pode ser perdão, pode ser o que quer que seja. Você está vendo que não está andando, eu vou pedir que você coloque isso diante de Deus nessa oração. Eu vou orar por você, vou orar por nós, para que Deus nos apresente a verdade que vai nos libertar. Mas só lembrando, tem um processo. Permaneça na palavra. Torne-se, que a verdade vai te libertar. Amém? E a partir disso, o Senhor vai fazer coisas grandiosas na sua vida e volte para testemunhar. Porque o teu testemunho edifica a fé de outros irmãos. Tá? Então, presente ao Senhor, que Ele seja Deus sobre a sua vida como Ele sempre tem sido. Amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos ao Senhor por este dia, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Te agradecemos pela ministração do Senhor aos nossos corações, ó Pai. Eu recebi a minha porção, ó Deus bendito, compartilhei aquilo que o Senhor tinha para falar conosco nesta manhã e creio que o teu povo tem recebido, ó Pai. E te peço, ó Deus bendito, abençoe os teus filhos, abençoe, ó Deus bendito, aqueles, ó Deus amado, que se colocaram diante de Ti nesse momento, ó Deus, como inclinados, ó Pai amado, a buscar a verdade, a buscar permanecer nos Teus caminhos, ó Deus, a buscar permanecer nas palavras do Teu Filho Jesus Cristo, para, ó Deus, assim, se tornar cada vez um discípulo mais íntimo, ó Pai, cada vez um discípulo, ó Deus bendito, que conhece mais o Senhor e que é conhecido por Ti, ó Pai, para conhecer a verdade, para que ela se liberte, Deus. E o Senhor, ó Deus Santo e Poderoso, olhe cada mente, cada coração neste momento, Senhor, que está apresentando a Ti uma dificuldade, uma área da vida que ainda
numa prisão, um cativeiro, ou mesmo, ó Deus bendito, um entrave, ó Deus amado, que não nos permite ser livres completamente nessa área. Que o Senhor, ó Deus bendito, em nome de Jesus, olha, ó Deus Santo e Poderoso, sondando seus corações e mentes. Sim, e opera, ó Deus bendito, o teu sobrenatural, ó Deus amado, para que eles tenham no Senhor a consciência. Que o Senhor, ó Deus bendito, revele a eles a palavra da verdade, que fará com que eles enxerguem o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. E permanecendo em Cristo, permanecendo na verdade, permanecendo nas suas palavras, que a libertação do Filho chegue sobre a vida deles e que haja verdadeira liberdade, para que todos juntos podemos desfrutar daquilo que o Senhor nos promete, uma vida liberta, livre plenamente, guiados pelo Teu Espírito, sem amarras neste mundo, mas ligados completamente ao Senhor. Pai amado, que o Senhor nos abençoe, leve-nos também em paz até os nossos lares. Que o Senhor nos abençoe, derrame graça, bênção, vida e abundância sobre cada um dos Teus filhos. Que esta semana, Deus, a primeira semana útil deste ano de 2021, seja, Deus Santo e Poderoso, a comprovação do que o Senhor tem para fazer de bom na vida dos Teus filhos. Reina sobre nós, reina em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa família, reina, Deus bendito, em nosso ministério, reina, Deus amado, toma o Teu lugar e reina sobre nós em tudo, ó Deus bendito, e nos ajude a reconhecer o Senhor e trazer o Senhor para o centro da nossa vida, da nossa existência, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus te clamamos, te pedimos, crendo e confiando que o Senhor está conosco e estará continuamente, no tempo todo em que permanecemos fiéis a Ti. Então, ó Deus amado, nos ajude, nos acompanhe, abençoe os Teus filhos e dê graça em nome de Jesus. Te pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus.